Aqui, achei. A Twitch está um lixo e você precisa se mudar. Saia o quanto antes. Vídeo original. Ô, rapaziada, É o Coelho fazendo um react. Eu vi esse vídeo, é legal? Legal que o vídeo do cara reagindo tem mais view que o do próprio Coelho, mano. Impressionante. aparecido muito vídeo no feed da galera falando sobre o possível fim da Twitch. Que as coisas estão mudando, que é o fim do mundo, não sei o que. Eu resolvi falar um pouco da minha experiência fazendo live. Tudo que eu já passei nesses mais de 10 anos fazendo conteúdo online. E ajudar vocês a entender um pouco como que funciona essa parada. Isso daqui não é pra falar nem bem nem mal da Twitch. E caso você olhe pra mim e fale, faz live desde quando? Pois é, rapaziada, eu sou mais da edição. Eu sempre tive mais conteúdo de vídeo editado, porque até minha profissão é editor. Mas antes de eu ver qualquer live na Twitch aqui, em 2015 eu tava fazendo um programa online, que a galera chamava, num lugar que chamava Just TV. Provavelmente você já me viu cantando funk da Colheita Feliz lá e me zoou. Pois é, se você for olhar esse vídeo, ele é de 2015. Funk e naquela da época a Colheita internet Feliz, era diferente, porque primeiro, nem Campainha! Já volto. Voltei, galera. todo mundo tinha internet em casa como hoje em dia. E segundo, pra você conseguir streamar era uma parada muito de rico. Você ter o setup, você ter a velocidade necessária de internet, Era de difícil hardware. fazer live no Então naquela passado, própria época, essa Just TV entrou em contato comigo e falou: ei, você e seu amigo não querem fazer um programa aqui uma vez na semana? E isso daí meio que era live. Pelo menos aqui eu conhecia, né? Porque eu entrava na internet muito raramente. Quando entrava era Orkut e MSN. Então ver a acessibilidade hoje velho em dia, esse ver cara, a hein, quantidade mano? de criador. E como todo esse bagulho mudou, mano, foi muito interessante. E aí eu vou contar um pouco do que eu acho, como eu imagino que tudo vai acontecer. Ó, é fundo verde. É fundo verde? Nossa, tá muito perfeito se for fundo verde aqui, porque, ó, caraca, não dá pra ver nada. Ele é velho e ainda assim parece mais novo que você. É porque ele tem cabelo, né? É porque ele tem cabelo, poxa. Daqui Eu não pra tenho frente, cabelo. tá Olha aí ligado? como ele tem um cabelão. Bom, lá antigamente, essa Tá meio parada de lambido. fazer live pelas TV online... Cara, eu me sinto muito velho falando isso. A gente recebia só uma ajuda de custo pro transporte, assim, tá ligado? Era muito acordado ali com a galera da TV. Tinha Andou assinou sua apresentador, sim, que carteira, mais ganhava um mês dinheiro. coração, Valeu, mas Anderson, chamamos a obrigado, gente mano. para era jogar mais Mica pra Chuval. chegar em novos Nossa, públicos na Icaro é época, velho, hein? tá ligado? Era o chamado de tá online, você tem que tá online, aquelas coisas de tiozão. E com o passar do tempo a internet foi chegando pra mais pessoas, foi ficando mais acessível. Eu lembro, por exemplo, que nessa época também dava pra você fazer umas lives no Twitter. Acho que era TwitchCam, cara, muito antigo, rapaziada. Porra, eu tô sem uns alargador, né? Quando é que vai Parece começar dois a falar sobre a o fim parada da era mais ou Twitch? menos assim. Você pegava seu notebook ou seu PC com webcam, entrava nesse site TwitchCam, que tinha uma integração com o Twitter, e abria live. Imagina tipo um Omigo, um chat rolê, só que só você lá. Era a Nossa. mesma telinha assim, um quadradinho. E aí a galera ia comentando e aparecendo bem vibe. Só que ninguém ganhava dinheiro com isso, tá ligado? E geralmente quem fazia era justamente pra isso. Naquela época era muito difícil você monetizar um conteúdo. Era pra ter esse contato com a galera que te assistia. Era ou tipo que ia no seu criar fotolog, comunidade mesmo. com o teu público ali, cara, era muito época de blog, tá ligado? Então isso aproximava a pessoa, não era pelo dinheiro e etc. Só que com o tempo essas paradas foram evoluindo e literalmente você criar conteúdo virou um trabalho sério. Hoje em dia você tem criadores criando 10 mil capas pro vídeo, pensando no melhor título, horário de postagem, avaliando 10 mil métrica. Literalmente é uma profissão, você vai lá, olha o gráfico daquele vídeo, vê onde acertou. E isso aconteceu também com live. Então eu lembro que principalmente, claro, pra galera do videogame, a Twitch começou a ser uma plataforma gigantesca aqui. Ela meio que já chegou dominando, mas como nem todo mundo tinha internet, ainda era uma parada de nicho, saca? E você vendo hoje em dia todo mundo com videogame, todo mundo com internet, deve achar isso bizarro, mas não. Nas escolas era muito mais fácil você falar de Pânico na TV do que de algum jogo que todo mundo jogava, porque a maioria não tinha nem videogame. E se tinha, jogava coisa velha, porque quando vinha pra cá só o Siquinho tinha. Pelo menos eu que estudei em escola pública, tá ligado? Então com essa profissionalização e crescimento das lives, a galera começou a falar, dá pra ganhar grana ali com a Twitch, tá ligado? E com isso, várias pessoas saíram de trabalho, largaram seus negócios e falaram, vou viver de internet. E rapaziada, vou ser bem honesto. Assim como o YouTube, como várias plataformas, a monetização começou super difícil. Eu vou falar por mim, por exemplo, meu primeiro canalzinho ali no YouTube, eu fui ganhar acho que R$100 fazendo mais ou menos 7 meses de conteúdo. Por sorte eu era emo, tinha 15 anos e tava tudo bem. Mas depois, até quando o Machinima tava aqui, lembra dos canais de videogame? Eu fui conseguir monetizar meu canalzinho de videogame depois de mais ou menos esse tempo também, e isso com muito mais pessoas tendo acesso à internet. Cara, pra você ter noção, eu postava vídeo no YouTube quando aqui era 5 estrelinhas em vez de like, e isso graças ao meu amigo Pedroso aí, que tinha um 5 computador e tinha uma estrelinha, máquina pra gente fazer os nossa. vídeos.
Só que aí que tá, Nossa. conforme foi passando o tempo, foi ficando mais fácil de você monetizar o conteúdo. Então hoje em dia você tem tutorial de como monetizar seu conteúdo com... Eu lembro da época que eu fazia live do Combat Arms, mano. Eu pegava, tipo, 1.200 pessoas na live jogando Combat Arms, né? E nessa época eu caí e não monetizava nada, né? Não ganhava um centavo, assim. Tipo, não tinha sub, não tinha nada, assim. Não tinha nem nada, literalmente. Mas eu lembro dessa época, isso foi no comecinho, né? Comecinho de tudo, assim, mano. Era bizarro, assim, o quanto de gente tinha pra assistir Combat Arms. Imagina se eu não tivesse parado, mano. Se eu tivesse persistido, mesmo não ganhando nenhum dinheiro. Meu pai ia ter me despejado, esse pá. 5 vídeos. Como ir do 0 a 100 reais em uma semana no YouTube. Eu não vou falar se essas fórmulas funcionam ou não funcionam, porque dependem de um monte de coisa. Só que aí que tá, foi ficando mais acessível virar criador, então bora lá. E nessa, a Twitch foi crescendo. Eu lembro que eu tive um choque muito grande, que na época andava bastante com o Selbit, inclusive. E ele chegou e falou, cara, eu vou parar de focar em vídeo e vou fazer live. Eu lembro que na época até tava morando, se eu não me engano, com um Polado. E a gente pensando, mano, esse cara é maluco. Mano, que doideira é essa? Porque é claro que você tinha galera na Twitch gigantesca, mas eram pessoas há muito anos lá. Live tipo, outra vibe, né? Tinham Outra comunidades enormes. Mas nessa daí também a gente dá um mérito pro Selbit, porque ele foi genial. Ele conseguiu fazer uma comunidade muito da hora lá e, mano, você vê que o cara até hoje é gigante. Alan Zoca também, vocês conhecem vários. Então, depois que aconteceu isso, eu vi vários criadores ali do meio falando, pô, acho que é da hora, hein? Vamos tentar? E bom, rapaziada, como eu falei, eu não sou muito da stream. Por quê? Eu sou hiperativo, eu sou muito inquieto. Também quando eu tô jogando, eu gosto de fazer graça às vezes, mas muita parte do tempo eu tô ali calado, quieto, tentando quebrar o jogo. E eu percebi logo no começo, quando eu fiz umas livezinhas ali, que não era muito o que a galera gostava de ver. A galera gosta de showman, a pessoa que tá o tempo todo gerando entretenimento. E por isso que eu gosto da edição. E se eu tô jogando, me enche o saco, eu levanto, vou lá andar, dá o cu pra caralho. Então eu cheguei nessa época, fiz umas 2, 3 lives ali na Twitch, parei e falei, legal, não é pra mim, mas é muito da hora. E eu lembro que a monetização nessa época era muito boa. Só que aqui eu entro pra explicar uma parada. Tanto o Twitch quanto o YouTube são plataformas que geram muito gasto pras empresas que estão por trás. Pra você hospedar uma live, pra você colocar um vídeo no teu bagulho, você acaba precisando de muito servidor, e isso é caro. A energia, tem a parte de hardware. Vou dar o exemplo do YouTube que eu sabia mais. Basicamente, a plataforma prefere colocar dinheiro lá para ela ser o maior naquele segmento. E essas empresas como o Google, como o Amazon, elas têm forma de tirar dinheiro de outros produtos. Então aquilo atrai muito valor de mercado, porque quando você fala, pô, onde eu vou... Qual continha que eu fiz, que agora você me pegou? Vou postar meu vídeo no YouTube, de quem que é, da Google. Então tem muito produto hoje em dia que você vê no mercado, não é porque aquilo traz lucro pra empresa, mas ele expande a imagem dela e dá um respeito, uma parada muito grande pra ela. Não monetariamente, mas nesse outro lado, sacou? Então a Twitch ali, durante bastante tempo, ela tava tentando chamar público, mesmo ela não se pagando. Compensava pra ela chamar essa galera, e aí tinha a questão do Prime. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o Prime lá atrás, ele era muito bom. Você ganhava um monte de benefício, e a Twitch era um deles. Né? Então pra tu que agora, já assistia live na Twitch, compensava muito você pagar o Prime. Isso durou até pouco tempo, porque... Mano, olha que bizarro, o Prime era R$ 9,90, tá? Isso aqui, eu não sei se os criadores falam, mas o Prime era R$ 9,90. E a gente ganhava R$14 todo Prime na época. As pessoas pagavam R$9,90 e a gente ganhava R$14. Pô, você pagava o Prime, você tinha inclusive o Prime Video na época das streamings. Então, tipo, era tanto benefício que mesmo que você não usasse Twitch, você pagava, ou vírgula. Você queria pagar só para o seu sub na Twitch e ser mais barato, porque o Prime era mais barato que o sub. É normal, empresas fazem essas estratégias para chamar a galera, tá ligado? Mas, como qualquer empresa, ou como teu pai e tua mãe, chega uma hora que ela vê o filho sentado com 30 anos no sofá e fala, pô, peraí. E é por isso que a Twitch tem mudado. Óbvio, ela quer que você já ouviu falar isso em vários lugares. Só que antes, eu quero dar um passo pra trás pra falar também sobre as outras plataformas. Nessa época que eu fiz umas lives na Twitch, o que aconteceu? Isso daí é antigo, tá? Bem antigo. Na época eu não matei formiga. Tinha lançado uma plataforma chamada Azubo. E como que funciona? Basicamente a Azubo chegou em mim e falou, cara, você faz tantas horas por mês e a gente te dá esse dinheiro aqui. Eu li na hora, eu não gostava muito, mas tipo, era um dinheiro grande e era pouco tempo de live. Eu catei e pensei, por que eu não aceito isso, faço umas gravações extras e publico esses vídeos como extra? Porque já que eu vou estar lá online, eu deixo gravando, depois eu edito tudo bonitinho. E foi ali que eu gostei do chat, porque é muito diferente você gravar fora de live e gravar em live. Óbvio que fora de live você pode falar um monte de merda, depois você só corta, edita, acabou. Mas em live você tem o chat, e eu achei muito louco, porque às vezes eu tava fazendo uma parada sem graça e a piada do chat era legal.
E ali eu comecei a gostar de live, mas pra zero surpresa de ninguém, a Zuba acabou logo um mês depois. Pois é, a mesma vibe da Twitch. Você começa a colocar dinheiro na plataforma pra ver se ela explode, pra depois receber esse dinheiro em troca. Toda plataforma que começa faz isso de começo. Você precisa atrair novos clientes. A ideia é isso, todo mundo conhecer o teu produto, gostar, ficar lá e depois você ganhar esse dinheiro de volta. E depois da Zubo, aconteceu um monte. Teve Nimo, teve o Facebook Gaming, que inclusive mais pra frente a gente vai falar dele. Cara, teve muita plataforma que ela é lançada, os caras investem, vê que não tá dando retorno, acaba. Se você quiser, pode citar as que você lembra aí nos comentários. Enfim, a Zubo acabou, eu parei de fazer live por um tempo, mas eu ainda tava com aquele gostinho, mano, de tipo, eu nem cheguei é a muito ver, legal velho. fazer live. E aquelas antigas que eu tinha feito Ainda na tem Twitch Prime? ainda não tinha sido Tem. verificado pra poder monetizar. Mas é que agora porque pra custa você monetizar, você tá ligado? 25 Cada reais o plataforma Prime, tem um né? estilo. Não Então é é tão bater uma vantajoso. quantidade de view, ou bater uma quantidade de Pra dar pessoa, sub, ou né? algumas métricas ali. Cada plataforma tem o seu jeito de eles olharem, saberem que você é você mesmo e falarem, tá, agora você vai ganhar um dinheiro de acordo com a galera que assiste seus vídeos. Só que daí passou vários anos da minha vida e eu resolvi voltar a fazer live. Justamente por causa daquela interação que eu te falei. Tem um chat ali, qualquer jogo fica engraçado, vamos testar. E eu comecei a fazer um pouco na Twitch, comecei a fazer um pouco no YouTube, até que um dia uma pessoa que trabalhava na Twitch chegou pra mim e falou, cara, a gente queria fechar um acordo com você de você fazer live só na Twitch. Eu olhei pra aquilo e falei, pô, genial, bate com o que eu tô querendo fazer. E aí, basicamente, eu ganhava alguns benefícios lá. Por exemplo, eu tinha um contato dentro da Twitch que eu poderia falar algumas coisas. Até, por exemplo, pô, eu vou fazer uma live especial no domingo, me coloca lá no centro do site. Várias coisas ficaram muito facilitadas pra mim. Então, na época eu tava assistindo o bagulho com direito autoral, eu podia mandar pras pessoas antes falar, ó, isso daqui dá problema? Não, então beleza, eu ia lá e streamava. E isso virou uma chavinha na minha cabeça. Mas eu comecei a perceber que com aquele contato, minha vida mudou na Twitch, era muito melhor. Eu, inclusive, era chamado em festas da plataforma, tá ligado? E, rapaziada, deixa... Cara, até hoje chamam pra festa isso aí, tipo, tem um... Inclusive, tá bem mais acessível pra todos os criadores, não só alguns streamers grandes, né? Que é o... Ainda tem esse negócio, sabe? Então, até hoje tem isso aí, tipo, né? Eu acho que hoje tá mais acessível pra todo mundo. É que hoje tem muito mais streamers parceiros também, né, do que antigamente. Essa galera dessa época, isso daí é antes da pandemia, tá? Provavelmente essa galera nem trabalha mais lá, mudou tudo. E aqui, Mudou. como eu falei lá no começo do diferente. vídeo, isso daqui é a minha experiência com a plataforma. Não quer dizer porra nenhuma. E assim, sim, eu nunca fui grande não, tá ligado? Quando eu fazia um conteúdo ali que eu sabia que era maior, pegava acho que umas 1.500 pessoas, por aí. Mas aí eu comecei a ver isso, que eu recebia propostas, tipo, ó, vai ter uma key de um jogo aqui. Se você streamar tal jogo, a gente coloca isso no teu canal. E aí ajudava a recomendar o canal, tá ligado? E aquilo foi ficando meio amargo na minha boca, porque assim, toda plataforma tem isso. Vou citar, por exemplo, o YouTube. Eles fazem reunião com criadores enormes pra explicar o que eles vão mudar, o que pode, o que não pode. Mas rola até, por exemplo, pô, a gente quer testar essa nova função. Ó, vai usando ela, vai ser importante pro teu canal. E aí, pra todo o resto, eles escrevem um e-mail bem aberto lá pra você ler e decifrar. E naquela época, com a Twitch, eu fui sentindo muito que tinha uma panelinha ali, tá ligado? Porém, agora fugindo um pouco de mim, também pra falar sobre a monetização dessa época. As lives, elas rendiam bastante dinheiro, era uma parada muito boa. Tanto é que eu tinha amigos que pegavam 30, 40 pessoas, conseguiam viver de live, tá ligado? Não. Tá, a experiência dele. A minha experiência é que naquela época, 30, 40 pessoas dava pra tirar uns R$1.000, R$1.500, né? Isso em 2000. Que foi uma das coisas, ali por ali, 2018, 2019, era mais ou menos isso. Não era muita grana, né? Mas também era uma boa grana, né? Hoje, se tirar R$1.500, você paga só o aluguel, né? O sub era as 40 pessoas ali, eles davam sangue, claro, e streamavam bastante horas. Mas eles conseguiam viver de live. Então eu continuei já é um salário ali, pá, mínimo, fiz um e tempo. olhe lá, Isso não durou mas muito pra tempo não, viver porque logo em disso pro resto seguida da começou vida? a pandemia. E aí Ganhando durante isso, a pandemia eu fiquei muito mim, mal, assim. eu nunca largaria. fui de ficar muito preso em casa. E literalmente toda a pandemia, quando Dependendo saiu a do vacina, eu contexto, ainda não, tava preso porque em o casa. contexto pra Aquilo mim não era- fez era muito o quê? bem Eu pra morava minha com meus cabeça, pais, não ligado? tinha Então eu custo comecei a nenhum de vida entregar e ainda menos tinha emprego, trabalhos né? ali, comecei a me afastar um Foi pouco. quando eu comecei Até que a me chegou uma dedicar. hora que eu catei e falei, mano, eu vou parar com live, vou fazer só os meus conteúdos lá do YouTube. Então mudou toda a galera, eu acho, dentro da Twitch, eu perdi aqueles contatos que eu tinha, tá ligado? Eu lembro que nessa época, tava todo mundo indo pro Facebook. E eu acho que na época, na cabeça deles, eu tinha saído da Twitch pra ir pro Facebook. Só que eu nunca fiz live no Facebook. Eu literalmente tava meio mal assim, eu catei e falei, eu vou parar de Mano, quando o Facebook chegou, velho, foi bizarro, assim. O Facebook chegou, acho que, se eu não me engano, o menor contrato do Facebook era $3.000.
eu nunca recebi nenhuma opção, nenhuma oportunidade, mas eu sabia, né? Era no mínimo isso aí, uns $3.000, mano. Menor. Tipo, $3.000 dá o quê? 15 mil reais por mês? Fazer live porque essa exposição não tá me fazendo bem. E várias coisas, tá ligado? Muita Tipo, grana. se eu não tô bem criando um bagulho, eu não vou ficar insistindo nele, porque por mais que aquilo possa dar dinheiro, possa render alguma coisa pra mim, eu sou muito a favor da gente cuidar da nossa cabeça primeiro, tá ligado? Porque quando você tá bem, você faz qualquer coisa, mano. Então, beleza. Você cuidou bem da sua cabeça, tá cheio de cabelo, Foi mano. passando tempo, Eu achava que fui você era entregando só calvo, vídeo igual pro eu. YouTube mesmo. E aí eu perdi um pouco de contato com essa galera da Twitch, tá ligado? Só que eu lembro que cada vez mais esses meus amigos que pegavam pouca gente em live começaram a falar, pô, mano, não tá dando pra pagar as contas, vou ter que parar de streamar. Eu não tava muito próximo ali, eu não sabia as mudanças que tinham acontecido na Twitch. Mas vendo agora... Muitas realidades foi o seguinte, tá? Pelo menos da minha parte aqui. Muitas realidades foi que vários criadores... paga o aluguel, paga a comida... Só que, mano, chega um momento da sua vida que você começa a falar sobre perspectiva de carreira, tá ligado? Pô, mas e o futuro? Você fazer live, você não aprende nada, mano. Você não vê perspectiva de futuro se você não tá crescendo, tá ligado? As coisas não escalam. No fim do ano, não tem dissídio pra quem faz stream. No fim do ano, não tem promoção. Você não ganha um cargo novo. Se não tem, tipo... Pô, se não cresce, é igual eu. Se chegar um momento que eu estagnar... O streamer, a partir do momento... O cara que faz stream, a partir do momento que ele fica estagnado, é dali pra baixo. Não tem, tipo, estagnei daqui pra cima, tá ligado? Não, estagnei, ele só cai, só desce. Não tem, né? Não tem essa. Então tem que estar sempre inventando, se reinventando, fazendo coisas diferentes, fazendo não sei o que lá, pra poder manter subindo. Porque se não subir, cai. E cai rápido. Não é pouca coisa que cai, não. Eu acho que foi justamente esses degrauzinhos que eles foram subindo pra conseguir fazer o filho sair do sofá e se pagar, tá ligado? Porque, sinceramente, lá atrás era muito benefício, não tinha como aquilo dar certo. Cada vez aumenta o preço do sub, coloca os 10 milhões de AD, cada vez eles foram implementando mais coisas. Tem lógica isso, é claro, eles querem se pagar. E aí eu acho que foi mais ou menos ali pra depois da pandemia, aí eu fiquei melhor, fiz até terapia por bastante tempo, que inclusive, mano, me salvou muito. Eu sei que não tem nada a ver aqui, mas, mano, terapia é muito foda. E chegou uma hora que eu catei e falei, pô, e se eu voltasse a streamar? E eu comecei a fazer uma live aqui, uma ali. Foi mais ou menos por uns 2-3 meses. Eu fiquei um tempo sem streamar. Eu pensei, pô, provavelmente perdi a monetização. Pra você monetizar, debate a métrica, envia um relatório pra eles, eles aprovam. Ok, seu canal tá monetizado, você pode colocar AD nas streams. Só que esse botão que eu clicava pra enviar o relatório, ele tava bugado, eu não conseguia monetizar. Tipo, você clicava lá e ia pra um canal erro. E daí, ok, entrei em contato com o suporte mesmo, padrão. E aqui começa umas paradas zoadas. E volto a dizer, isso daqui não é pra atacar a Twitch, nem a galera que trabalha lá, porque eu nem sei mais quem trabalha ou deixa de trabalhar. Mas Acho eu que vou quase todos os contar streams aqui que eu minha vi foram por experiência Facebook. e Nossa, minhas muita palavras. gente foi, mano. Eu mandei pro suporte e falei, olha, não estou conseguindo monetizar. Ah, infelizmente é porque você está fazendo stream em outras plataformas. A pessoa respondeu super grossa mesmo. E aí eu tentei entender e aí eu associei. Eles acham que eu tinha ido pro Facebook Gaming, por isso que eu sumi da Twitch. E comecei a conversar com criadores ao meu redor e fui descobrindo um monte de merda. Por exemplo, eu não vou citar o nome porque eu tava procurando se ele já falou disso publicamente, mas não. Eu tava falando com essa pessoa, ela falou, mano, eu boto 2.000 pessoas na stream, eu não consigo monetizar. Os caras simplesmente não me respondem, não estão nem aí, mandam João mensagem, Gabriel falam alguma coisa 836 contra mim, assinou não sei a o que é, carteira de blá, um blá, novo blá, 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 blá. supervisor. Spoiler, essa pessoa hoje em dia tá monetizada na Twitch, por isso que eu tô falando. Minha experiência. Enfim, eu fui trocando ideia com vários criadores, outro também aqui que grava direto pra esse canal comigo, mas eu não vou expor o nome. Tinha todas as métricas e também dava o mesmo problema. Fui conversar com um mod da Twitch, o cara cagou pra mim. Falou que não conseguia por causa de média de view. Mandei a média pra ele e ele não me respondeu mais. Tomar no cu. Então lembra Valeu, aquele João, gostinho obrigado pelo amargo sub, que eu mano. senti quando eu tava dentro? Quando eu tava fora eu senti ele mais ainda. Enfim, daí eu apelei pra rede social, fiz um post público e consegui resolver. Mas Cara, esses negócios aí que ele tá falando, eu conheço histórias de que já rolou, mas as pessoas na Twitch mudaram praticamente todas, eu acho. Ninguém dessa época tá aqui ainda, né? Mas quando o pessoal foi pro Facebook e tal, teve uma quebra, assim, uma rixa, ficou um bagulho meio complicado mesmo. Mas eu lembro de algumas histórias assim, né? Eu nunca tive problema com a Twitch, mano. Todo mundo que eu tive contato com a Twitch sempre me tratou muito bem. O pessoal sempre muito gente boa. Mas teve casos isolados, assim, que realmente aconteceu umas coisas bem
bem tretosas, né, vamos dizer assim. Com dinheiro baixando, ou seja, menos criadores conseguindo viver disso, e dentro da plataforma tendo umas escolhas assim, eu percebi que muita gente pegou birra, tá ligado? Mas pra galera que vivia disso e não tinha um público enorme, isso acabou ficando inviável. Você entra numa live, tem milhões de AD, ela te obriga a passar pelo menos 3 minutos de AD, senão quem entrar na live vai tomar AD de cara. Muitas vezes o AD, você tenta esquipar ali, ele tem que ser passado naquele momento. É bizarro, meio que tipo, você tá num momento importante da gameplay, você tem que ficar adiando o AD, porque ele entra automático. Pra galera não perder um conteúdo principal ali, porque não tem sub, tá ligado? Eu ainda vejo... Não tem sub da sub, seu... sem vergonha. Ah, não tenho dinheiro. É complicado mesmo. Quando não tem dinheiro, é difícil, né? Outra abro live justamente pelo chat. Costumo abrir na Twitch, eu nem divulgo, João sabe? Gabriel Mas pra galera que 836 tá lá assinou a já, carteira de um novo risada supervisor. comigo, trocar Valeu, ideia, João. no Obrigado, vídeo, usar mano. os 2 anos de comentários pra presente. fazer Vou uma anotar piada, teu nome na humor. listinha lá São já. várias práticas que, sendo sincero, eu acho que quem tomou de dentro da Twitch ou da Amazon não deve assistir live. Com certeza não. Então, sendo sincero, eu entendo muito bem a galera que vão pra outras redes e não, relaxa, eu não vou anunciar live na Kick aqui. Se tem uma parada que eu sou a favor, é do criador. A plataforma, ela tá hospedando e ela tem todo o direito dela a reclamar. É uma empresa particular, se ela quiser, ela fala, ó, agora só pode postar vídeo de calcinha. Mas eu sou a favor que o criador tenha mais opções, tá ligado? Então eu vejo muito esse debate sobre, O Godric ia gostar. De bet, irmão. Já olhou o futebol, né, hoje em dia? Já olhou a TV aberta? Diz Bigode assinou sua carteira. O Ifaro Sama. Desculpa por ser somente nas viradas de mês, mas o trabalho está ou corrido. fulaninho Gameplay Obrigado 2. por alegrar os alunos Fulaninho nesse Gameplay ano 2. menor Vai que lá na 3. Kick, não sei o quê. Pô, o moleque tá com 3 pessoas na Kick. Que dinheiro ele tá pegando do vício? E assim, eu não tô tirando o seu direito de ficar bravo com essas paradas não, mano. Pô, esse negócio de reclamar da Kick, que a Kick tá envolvida com cassino, mano, é meio hipocrisia, porque tudo tá envolvido com cassino. Tem publicidade de cassino no YouTube, tem publicidade de cassino na Twitch, tem publicidade de cassino em um monte de lugar, mano. Na Rede Globo, um monte de lugar tem publicidade de cassino, mano. E aí o pessoal não fica indignado, só porque não é escancarado, né? Que na Kick é escancarado, todo mundo sabe, né? Mas tá cheio de publicidade de cassino em todos os lugares, mano. Esse papinho, não, é porque cassino já não cola mais, né? Obviamente, eu não sou a favor de cassino, mas eu preciso trabalhar, e aí as pessoas têm que trabalhar também. Você acha que as pessoas... Eu não divulgo cassino. Se vir cassino fazer público aqui pra mim, eu não divulgo. Mas o cassino dominou tudo. Futebol é cassino. Só tem publicidade de cassino no futebol agora, irmão. É cassino pra tudo quanto é lugar, mano. Então, assim, eu acho que... o cara foi pra Kick e se vendeu pro cassino. Não é bem assim também, né? Eu acho que não é bem assim que funciona, né? Vai ter até cassino da Caixa. Eu só tô falando que eu sou muito a favor de que surjam várias plataformas pro criador criar naquele se sente mais à vontade. Então não é passando pano pra Kick, achando a Twitch uma merda, porque como eu falei, ela é uma empresa privada, ela faz o que ela quiser. Ninguém tá te obrigando a entrar lá, tá ligado? Mas eu sou muito a favor de que tenham várias plataformas. Eu também. E hoje, você quer ser TikToker, é um 00 formato. BC assinou a carteira de um novo é outro supervisor. formato. Você tem vários lugares ali que, como criador de conteúdo, você consegue trabalhar. E que tenham mais concorrência cada vez mais. Eu acho que às vezes a gente fica muito defendendo empresa gigantesca e esquecendo que a gente não tá do lado deles, a gente tá do nosso lado. Você como viewer, como criador, não é Twitch e YouTube que estão do seu lado não, você tá do seu lado. E escolha que for melhor pra você e vá, tá ligado? Explica pra tua comunidade, etc. Mas enfim, visto tudo isso, o que eu acho hoje em dia? Sendo bem sincero, eu não sei se a galera vai ficar na Kick. A Twitch, pra ela morrer, precisa de ter uma concorrente. A gente tá falando da Kick que ela começou agora. Pelo que eu vejo, a galera tem se acostumado mais com a Kick do que essas Azuba, essas daí que eu falei lá atrás. Parece que a galera tá curtindo o chat, começou que era um hoje, problema Thiagão. em várias delas, inclusive no Facebook. A galera tem um layout ali que já ainda se acostumou. Tem muito streamer grande indo pra lá. Tá quase todo mundo migrando da Twitch, claro, vocês já estão ligados. Só que é incerto. Porque a gente sabe que ela tá naquele momento ainda de colocar grana na plataforma, tá ligado? Não é uma plataforma que se paga assim como a Twitch não é. A Twitch também é da Amazon e nem por isso ela tá bem, tá ligado? A Amazon é gigantesca, pelo amor de Deus. Então, analisando a Twitch aqui, eu acho que ela acaba se as comunidades continuarem morrendo como estão morrendo ou migrando, né, na real. Porque fazer live hoje na Twitch, além de você receber quase nada, vou ser bem sincero, não é uma grana que você vai pagar as contas, tipo, vivendo de AD, independente do teu tamanho, tá? Você vai ganhar muito mais com donate, com essas paradas, com metas ali na live, e dependendo coisas como sub ainda, ela come uma grande porcentagem, né? Então acaba compensando muito mais realmente você pedir um Pix do que você ganhar um sub. Enfim, se essas comunidades continuarem morrendo ou migrando, se a Twitch não achar uma forma mais criativa ou menos evasiva de colocar esses
anúncios pra você. E aí entra numa parte que eu não sei nada de economia, meu amigo. Mas a real é que a Twitch tem que mudar. Mary Reis 21 assinou a carteira de um novo supervisor. Acho que resumiu. Cara, mas resumindo assim, o que o Coelho quis dizer foi a experiência dele, né? Eu acho que a experiência dele é real, bem válido tudo que ele falou. Tem que ter mais plataformas mesmo, eu sou super a favor de que tenha, e eu sou super a favor de que os criadores, eles não sofram pressão, exceto por situações de contrato. Ó, eu te pago pra você fazer live só aqui. Aí, pô, beleza, é um contrato, tem uma parceria, um contrato, ele tá recebendo por isso. Agora, situações que tinha no passado, do tipo assim, não, ou se você fizer live aqui, você não pode fazer mais em nenhum lugar. Isso aí, pô, é o pior tiro no pé que eu já tinha visto na minha vida, mano. É pedir pra, né, o pessoal entrar em guerra, né, e é muito ruim. Só prejudica os criadores, né, mano, os criadores. Mas hoje na Twitch não é proibido fazer multiplataforma, desde que você não fique usando a própria plataforma pra falar, quem tá me assistindo pela Twitch, vem aqui pra tal plataforma, porque a Twitch é uma porcaria. Se a pessoa ficar fazendo isso, ela tá, descumprindo uma regra e sendo meio antiético, sei lá, meio antimoral, meio errado, tá ligado? Não gosta da Twitch, só não fazer o bagulho, né? É bizarro. Mas legal o vídeo do Coelho, mano, muito bom.